O maior erro hoje das empresas sobre riscos psicossociais, principalmente quando se fala de achar que risco psicossocial é só saúde mental. Isso, Tarso, boa noite, seja bem-vindo. Tarso está perguntando aqui qual o conselho que eu daria para uma pessoa que está iniciando agora como estagiário na área de segurança do trabalho. Muito boa essa pergunta. Quando você está iniciando, é importante você ter a oportunidade, dentro de uma empresa que você está fazendo estágio, buscar profissionais que já estão ali há mais tempo e estar acompanhando as atividades que esse profissional executa na prática. Quando você faz um curso técnico de segurança, você vai aprender a parte teórica no curso. Tem algumas práticas que são realizadas no próprio curso, mas quando você começa a fazer o estágio, é importante, porque você vai aliar a teoria com a prática e a constância, ou seja, fazer todo dia. Então, a partir do momento que você está fazendo o estágio e dentro do curso técnico, você está recebendo as informações técnicas e teóricas e vai aplicar aquilo, vai ver na prática como é que é o dia a dia do profissional. E muitas vezes a gente percebe que dentro da sala de aula é uma coisa, na prática é outra. Então, o profissional de segurança do trabalho, principalmente quando ele vai trabalhar numa empresa que não tem uma cultura de segurança elevada, ele vai estranhar um pouco no início, quando ele estiver fazendo estágio. Mas respondendo de forma objetiva, buscar entender o processo operacional da empresa, entender como as pessoas fazem as suas atividades, esquecer perigo, esquecer risco, esquecer procedimento, pensar nas tarefas que são executadas, quais as pessoas que realizam essas tarefas, porque quando você entende o que a empresa faz, fica mais fácil de você relacionar com as pessoas ali, porque você entende do processo. Então, entender esse mapa de processo, de como é realizada a atividade. A partir do momento que você conhece todo o processo, conhece todas as atividades, fica mais fácil você começar a identificar perigo, identificar riscos, buscar quais os procedimentos que a empresa já tem escritos, verificar o PGR da empresa, o PCNSO, os documentos legais que estão ali disponíveis. E aí você vai tem que ter um plano de trabalho por um supervisor que vai te direcionar. Tá? Então, a dica que eu dou para você é entender o processo. Que a parte de perigos e riscos você vai conseguir fazer a partir do momento que você entende os processos. Tem muitas ferramentas hoje que o profissional de segurança do trabalho pode utilizar e o estágio ele é muito importante. Então, o maior erro hoje das empresas sobre os psicossociais, muita gente pensa que psicossocial é só saúde mental. Então, quando nós focamos exclusivamente no colaborador, ignora ali a origem do problema. Muita gente ainda confunde a parte individual com o que tem no ambiente de trabalho. Quando nós falamos da visão integrada dentro dos fatores psicossociais, os riscos psicossociais, eles nascem da interação entre o trabalho e a pessoa. O que de fato naquele ambiente tem de problema que pode afetar o indivíduo, a sua parte física, a sua parte mental. Então, você tem ali às vezes uma tarefa que é mal distribuída, você tem às vezes ali uma liderança que não faz o papel de líder, você tem algum tipo de assédio moral ou até mesmo sexual naquele ambiente. Então, esses fatores psicossociais, eles vão além do indivíduo. É o fator de organização da empresa. O que é muito importante? Gestão e liderança e ambiente de trabalho. Então, quando nós falamos de gestão, de liderança, esses riscos psicossociais, eles vão envolver diretamente ali a forma como o trabalho é organizado, como ele é executado, como ele é gerido pela liderança, como é que é esse processo. Então, gestão e liderança tem a ver com isso. E quando a empresa preocupa em ver como é que está o processo dela, como é que está o tratamento da liderança, como é que estão sendo realizadas as atividades, de fato a empresa já vai estar cumprindo um bom papel. O ambiente de trabalho também é fundamental. Às vezes tem pressão por metas, às vezes tem
ali um tratamento inadequado com os colaboradores, a comunicação do líder, a comunicação da empresa de forma geral não é boa. Isso são gatilhos principais que devem ser analisados e também corrigidos dentro da empresa ou organização. Algumas causas aí que são comuns e impactam qualquer negócio, qualquer empresa ou organização. Fatores críticos, tá? Que podem trazer impacto, por exemplo, no programa de gerenciamento de riscos. Exemplo de fator crítico e que são causas comuns desses fatores psicossociais. A liderança, quando ela é tóxica, quando ela é autoritária, isso atrapalha muito o ambiente. O líder, às vezes, ele não entende que o papel dele é fazer as pessoas seguirem o seu exemplo, não na chicotada. Ou seja, às vezes acontece sobrecarga excessiva de tarefas, falta de clareza, não tem uma comunicação clara, não tem procedimentos definidos. E isso gera também conflitos interpessoais que não são resolvidos. O líder, às vezes, ele não tem a capacidade de gerir ali uma discussão entre colegas de trabalho, um mal entendimento. Aí tem ruídos nessa comunicação e isso atrapalha bastante e, de fato, são fatores críticos. Uma situação, que pode trazer impacto e o programa de gerenciamento de riscos pode nos ajudar, aumento de afastamentos. Quando acontece, eu tenho ali a liderança tóxica, autoritária, eu vou ter mais afastamentos. Turnover é quando o colaborador entra e sai repetidamente, pessoas não param na empresa. Queda drástica na produtividade, quando eu tenho essa sobrecarga excessiva de tarefas, vai ter uma queda. A empresa não vai conseguir entregar, não vai conseguir produzir. Não conformidade com o PGR, ou seja, dentro do meu levantamento psicossocial eu identifico isso. E passivos trabalhistas e multas. A empresa pode receber multas e processos trabalhistas por não gerir de forma adequada. Qual seria a solução inteligente? Primeiro, ter um diagnóstico automatizado, ter uma ferramenta onde você vai conseguir, através de questionários, através de workshops, através de reuniões, de treinamentos. Nós temos aí hoje uma ferramenta automatizada que identifica o nível de risco psicossocial, eliminando aí processos manuais lentos e imprecisos. Isso facilita na hora da coleta de dados. Ter um dashboard, indicadores em tempo real. Aí você visualiza ali de forma clara como é que está a saúde organizacional da empresa com a classificação de risco automática. Então, tem alguns benefícios quando a gente tem essa gestão estratégica, na tomada de decisão, na eficiência do programa de gerenciamento de riscos. Então, é importante a gente substituir suposições por dados concretos, certo? Então, é importante o profissional de segurança do trabalho ele ter uma clareza sobre aonde ele deve intervir, qual área que precisa de melhorar ali a saúde organizacional da empresa. E essa eficiência no programa de gerenciamento de riscos, eu vou reduzir absenteísmo, eu vou reduzir turnover, eu vou estar em conformidade com as leis aí do Ministério do Trabalho, reduzindo aí o risco de passivos e multas pelo Ministério do Trabalho. Então é importante você ter a transformação da sua gestão. Fundamental identificar esses riscos psicossociais de forma simples, de forma organizada e profissional. É importante nós, como profissionais de segurança do trabalho, garantirmos aí um ambiente de trabalho saudável, um ambiente produtivo e isso, de fato, a gente vai conseguir ter uma mudança e vai conseguir ter um ambiente mais adequado para os trabalhadores dentro do ambiente de trabalho.